A série documentarista explora a ascensão de uma das maiores dinastias da história do esporte, o Chicago Bulls dos anos 90. Se você não liga a mínima para basquete, esse documentário vai te impressionar pela organização e pela vastidão de conteúdo. E se você for fã da NBA, é um paraíso. Os 10 episódios seguem uma linha de tempo muito bem estruturada, começando em 1998, quando se passa a tal última dança, a última conquista, a última tentativa, a última batalha pelo título, e voltando no tempo sempre que necessário, dependendo do tema a ser explorado. Os primeiros episódios focam nos principais elementos daquele time: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Phil Jackson. Eu imaginei que talvez o documentário fosse se tornar repetitivo, porque o Chicago Bulls dos anos 90 é um dos times mais documentados da história. Vá no YouTube e coloque Chicago Bulls 1993, melhores jogadas, ou Michael Jordan. Você vai encontrar muita coisa, e mesmo essa série recontando algumas histórias já bem documentadas, ela jamais se torna mais do mesmo. Pode-se dizer que é uma linguagem clássica de cabeças falantes realçada por uma quantidade absurda de material de arquivo. Tudo que é dito aqui, tudo tem pelo menos uma imagem ou um vídeo acompanhando, muitas vezes os dois. Aliás, é algo que o documentário faz com frequência e que gera um efeito muito bacana. Por exemplo, durante uma comemoração de um título, eles estão lá jogando champanhe, bebendo ou tocando piano e de repente corta para uma foto até famosa daquele momento. Poucas vezes eu vi um arranjo tão ordenado e completo num documentário. E ele encontra espaço para falar dos aspectos pessoais e esportivos dos jogadores sem jamais perder a disciplina narrativa. Todo mundo sabe que o Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu sabia, por exemplo, da existência do tênis, do Air Jordan, mas eu não sabia como foi aquela reunião, e eu não sabia que ele não queria aquele contato inicial com a Nike e que inicialmente outras companhias procuraram, enfim. É muito informativo, há muitos detalhes aqui. Todo mundo sabe também, por exemplo, que o Michael Jordan foi um cara extremamente competitivo, mas aqui fica claro que ele era basicamente um sociopata, porque ele apostava até com os seguranças lá do prédio um joguinho de quem conseguia jogar uma moeda mais próximo da parede. E às vezes ele estava num avião e há histórias dele sentando para jogar com a galera, estava apostando $1 só para ter a satisfação de pegar $1 de uma pessoa e botar no bolso. O cara era viciadaço em competição e isso de certa forma o moldou como atleta. Foi por isso que ele se tornou um desses vencedores absolutos do esporte. E este documentário não o endeusa por isso, nem o vilaniza. Aliás, ele não faz isso com nenhum personagem. Todos têm o seu lado humano retratado e todas as histórias são democráticas. Há muitos jornalistas e ex-jogadores de outros times entrevistados aqui, então sempre que há um relato envolvendo mais de 2 pessoas, todas essas pessoas são ouvidas. Todos os pontos de vista são colocados na mesa. O documentário brinca muito com as reações de alguns jogadores em relação ao que outros jogadores têm a dizer, mas essas discordâncias são deixadas no ar. O documentário não toma uma posição como verdade absoluta. Você pode argumentar, por exemplo, que o Michael Jordan foi um grande bully. Ele pegava muito pesado com os companheiros durante o treino, ele adorava o famoso trash talk, que ficar falando coisas para desestabilizar o adversário. Ele já saiu na porrada com pessoas do próprio time. Ele exigia demais dos companheiros, mas ele jamais exigia algo que ele mesmo não fizesse. Então pode-se argumentar também que ele foi um grande líder. Passando para o Scottie Pippen, por exemplo, teve um momento onde ele não quis jogar porque ele achava que não estava recebendo o suficiente, então pode-se argumentar que ele foi mercenário, que ele não quis seguir o que estava no contrato, ou pode-se argumentar que ele estava subvalorizado e apenas lutando por seus direitos. A série não quer vender uma narrativa específica sobre esses personagens, ela apenas retrata certas coisas que aconteceram e deixa o resto para o espectador. E ela também não foge de temas mais pesados como a morte do pai do Michael Jordan e especulações sobre os problemas que ele tinha com o jogo, com apostas, e outras especulações maiores ainda sobre o motivo real de sua primeira aposentadoria. Tudo é abordado aqui e de todos os pontos de vista imagináveis, dos jogadores, dos repórteres, de ex-jogadores que não faziam parte dos Bulls, de dirigentes. Todo mundo tem
a palavra, todo mundo tem uma vez. E os 6 títulos da dinastia são retratados num clima de novela muito gostoso, com o relógio fixo em 98, que foi o ano da última dança, né, título do documentário, voltando sistematicamente para momentos ou jogos chaves que levaram às conquistas anteriores. Então tá, a gente está aqui em 98 tentando nossa última vitória, mas em 91 foi assim, em 92 antes de chegar na final foi assim. E aí tem um mini documentáriozinho sobre aquele jogo, depois tananã. Em 93 foi assim, depois... Então, sim, a estrutura temporal do documentário é perfeita. E esses mini documentários dentro do documentário criam um suspense mesmo para quem sabe o resultado por causa da nova quantidade de material de arquivo, o que também gera um senso de intimidade inédito para aquelas conquistas. The Last Dance é tudo que um fã de esporte pode querer sobre um time icônico, sobre um jogador que transcendeu o esporte. Nota... É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.